Ok, bom dia a todos. Eu sou Jodete Amorim, sou professora de matemática, aposentada da Universidade de Brasília. Eu me aposentei em 1997, ou seja, já tem muito tempo. E como que eu planejei, como que eu fiz a minha aposentadoria? Eu, diferentemente da maioria do currículo dos professores que a gente conhece, eu comecei como bancária, comecei a trabalhar aos 18 anos como bancária, depois fiz concurso para o Tribunal de Contas, depois resolvi parar de trabalhar para fazer o mestrado e depois fiz aula no Rio Grande do Norte, na Federal do Rio Grande do Norte, voltei, dei aula numa universidade particular em Brasília e depois vim para a UNB com concurso. Então, assim, eu tive vários empregos, né? Mas como eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada, então sempre guardei cópia do contrato, cópia das férias, cópia de licença, tudo que ocorria na minha vida funcional, aliás, eu tenho essa pasta até hoje, e há pouco tempo eu precisei disso, e foi muito importante. Então, tudo ia colocando numa pasta. Quando foi na década de 90, eu era professora aqui no departamento de matemática, eu sabia que eu já tinha 30 anos de serviço, mas como a maioria dos professores, eu não tinha pressa em me aposentar. Por mim, eu ia trabalhar até morrer, como eu faço hoje. Eu continuo trabalhando como professora colaboradora sem salário na Universidade de Brasília, com 80 anos. Mas, na época, o que aconteceu? No governo do Fernando Henrique, começou aquela discussão e o projeto dele de mudar os critérios de aposentadoria, ou seja, até então a gente podia se aposentar com salário integral e, a partir do projeto do Fernando Henrique, não poderia mais isso acontecer. Então, como eu tinha tudo organizadinho, eu corri para contar pegar o relatório do INSS e tudo que eu tinha na pasta, eu fiz o meu processo de aposentadoria rapidinho, eu estava aposentada. E naquela época era mais fácil também, mesmo nos critérios aqui das universidades, né? Então eu me aposentei com tranquilidade. Hoje as coisas são um pouquinho mais trabalhosas. Então, uma sugestão que eu faço para os colegas que estão na ativa e que estão próximos ou que já têm bastante tempo de serviço, é que tenham cuidado de ter toda essa documentação organizada. Se alguma vez contribuiu para o INSS, tem que ter isso. Se sempre trabalhou na universidade, se trabalhou em várias universidades, tem que ter todo o seu histórico, né, de profissional bem organizado para facilitar a aposentadoria. E como agora as regras não são exatamente as mesmas, é bom procurar se inteirar. Então, esse seminário, entre os objetivos dele, é esclarecer os professores, né, que estão na ativa, porque assim, a questão da aposentadoria não é problema dos aposentados, é problema dos que estão na ativa, né? Nós já passamos por esse processo. Então, procurem saber as regras. Daqui a pouco nós vamos ter a fala dos nossos representantes dos jurídicos, né? E que vão esclarecer. Nós estamos com o chat, então vocês podem tirar, quem está assistindo pode tirar as dúvidas. Às vezes, uma coisa simples, que pode ser muito simples para mim, pode ser uma dúvida complicada para alguém, ou vice-versa, né? Às vezes uma coisa que eu considero complicada, outra pessoa considera simples de resolver. Então é bom que essas dúvidas sejam sanadas. Hoje é o momento, né? Isso vai ter uma discussão nacional em breve sobre a questão de aposentadoria e seguridade social. Então vocês usem o chat para colocar essas dúvidas, para que a gente possa saber exatamente o que deve esclarecer, né? Como é que está o tempo aí? Meu tempo ainda tem, né? Tá. Então, aqui na ADUNB, nós estamos fazendo essas discussões no GT de aposentados, aposentadoria e seguridade social,
Estamos tentando levantar todas as regras, o doutor Leandro depois vai falar sobre isso, as novas regras, né, para a aposentadoria, novas que eu digo em relação, por exemplo, à minha aposentadoria. Estamos também elaborando uma cartilha que também depois será socializada para que as pessoas possam ter tudo arrumadinho, tudo certinho, como deve ser feito para a gente saber com antecipação quais são os direitos que tem para se aposentar, quais são os direitos que tem até depois de aposentado, que aqui em Brasília também nós estamos discutindo isso, que às vezes a pessoa se aposenta e fica alijada da comunidade universitária, né? Às vezes por não conhecer os seus direitos, e outras vezes porque as próprias universidades ou os departamentos, com diferenças assim dentro da mesma universidade, não reconhecem, né, a importância que é do aposentado, que tem um conhecimento acumulado, que pode ajudar muito e pode contribuir muito, né, até quando tem a facilidade que eu tive, né, o privilégio, na realidade, que eu tive de chegar aos 80 anos ativa, né, podem contribuir muito ainda com a universidade, com a pesquisa, com o conhecimento, com passar o conhecimento para alunos e até para professores. Então, esse é o recado que eu coloco, quer dizer, quem está na ativa deve procurar conhecer os seus direitos, conhecer quais são os critérios, conhecer as regras e, principalmente, ter tudo seu bem organizado, uma pasta com toda a sua vida profissional, com tudo que você fez, tudo que você publicou, todo o seu tempo de serviço, quais foram para que tipo de contribuição você fez, tem contribuição particular, tem contribuição do INSS, tudo organizado para que possa ser tudo muito bom. Agora nós vamos daqui a pouco passar para as pessoas que realmente entendem das leis, né? E aí nós vamos ter a participação do Dr. Carlos Boechat pela ADUR, eu agradeço a participação dele, e pela ADUB, o Dr. Leandro Madureira, que eu acho que agora é o próximo a falar. Isso. E que, então, eu peço que se apresente e faça as suas considerações. O doutor Leandro é advogado sócio do escritório Mauro Menezes, aqui em Brasília, é subcoordenador do Direito Público aqui na Universidade de Brasília, especialista em Direito Previdenciário e Direito Público, já trabalhou no Ministério da Previdência Social, assessor jurídico de servidores e empregados públicos e de entidades sindicais, tem especialização em políticas públicas, infância, juventude e diversidade, no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares CEANDA, aqui da Universidade de Brasília, pesquisou o movimento Escola Sem Partido e o Poder Judiciário, cursa mestrado em Educação pela Faculdade de Educação aqui da Universidade de Brasília, faz pesquisa sobre o conservadorismo na educação e atua como advogado de defesa da categoria docente. Então, eu gostaria de agradecer antecipadamente e pedir para passar a palavra para o doutor Leandro. Olá, pessoal, bom dia a todos, todas, todes. Queria cumprimentar a professora Jodete, cumprimentar aos nossos colegas também, professores da Seção Sindical do Rio de Janeiro, a ADUR, cumprimentar o Boechat, a Gabriela, um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar também os nossos intérpretes, Andressa, o Daniel, um prazer estar com todos aqui nesse momento virtual e, sobretudo, vocês que estão aí nos assistindo, seja online, seja na gravação, gostaria também de cumprimentar todos vocês. Queria agradecer pelo convite, é sempre uma satisfação muito grande participar desse tipo de debate. É um tema que eu tenho trabalhado já há bastante tempo, tanto nas reformas que foram feitas nos anos de 98, 2003, 2005, mas também na reforma mais recente, a reforma de 2019. Eu preparei um material aqui para vocês, porque esse assunto, como a gente tem uma diversidade muito grande de regras, é importante que a gente tenha um esclarecimento e uma forma de visualização dessas regras, para que todo mundo consiga ter ideia de qual momento se encontra, em qual regra você pode ser alocado. Então eu vou partilhar aqui com vocês a minha tela, espero que dê certo. Peço que o pessoal da ADUR
me confirme se estão conseguindo ver a minha tela. Eu não vejo vocês, então, por favor, confirmem por áudio. Tá vendo, sim? Vou pedir. Não, está tudo ok. A gente tem está tudo bem com sua tela, sim. Beleza, então. Bom, então, eu já fui apresentado aqui pela professora Jodete, eu vou passar diretamente ao nosso assunto. Os tópicos que eu vou abordar nessa apresentação serão as reformas previdenciárias de 98, de 2003 e de 2005. Vou falar rapidamente sobre a previdência complementar dos servidores públicos, o FUNPRESP, e depois trato mais especificamente sobre a última reforma, a reforma de 2019, que modificou totalmente o arcabouço legal, o arcabouço normativo que nós tínhamos. Então, se você nunca analisou quais são as novas regras, pode esquecer todas as regras anteriores, porque a gente mudou totalmente a maneira como os servidores públicos irão se aposentar. Mas antes da gente chegar nas regras de 2019, eu trouxe aqui um quadrinho para facilitar um pouco a compreensão das regras que nós tínhamos em decorrência das reformas anteriores. Então, nesses 3 primeiros quadrantes da parte de cima do slide, eu tenho o texto da Constituição, o texto do artigo 40 da Constituição, que sofreu diversas modificações. Em 1988, esse artigo 40 da Constituição previa uma modalidade de aposentadoria que era uma modalidade garantida tão somente pelo cumprimento do tempo de serviço. Então, bastava que a servidora ou que o servidor tivesse 30 ou 35 anos de serviço, que essa pessoa poderia se aposentar. No caso dos docentes do magistério superior, ainda se admitia que a aposentadoria acontecesse para as mulheres aos 25 anos de serviço e para os homens aos 30 anos de serviço. Mas em 1998, a gente teve a primeira grande reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 20, e essa reforma ela eliminou essa possibilidade de aposentadoria para os docentes do magistério superior com 25 ou 30 anos. Então, os docentes do magistério superior, a partir de 98, deverão ter obrigatoriamente os 30 ou 35 anos de contribuição, sendo mulher, sendo homem. E além disso, a reforma de 98, também trouxe mais um ingrediente para que esse servidor pudesse se aposentar, que é o quê? A idade. Então não basta ter mais o tempo de serviço ou o tempo de contribuição. É necessário que esse servidor e essa servidora também completem uma idade mínima. Para as mulheres, 55 anos, para os homens, 60 anos de idade. Esses critérios, eles deveriam ser observados cumulativamente, ou seja, no mesmo momento em que a pessoa tiver os 30 ou 35 anos de contribuição, ela deveria ter os 55 ou 60 anos de idade. Se tivesse mais tempo de contribuição, mas não tivesse atingido a idade mínima, deveria permanecer em atividade até completar essa idade mínima. Como esse critério de idade foi um critério bastante significativo, foi uma alteração bastante significativa, retardou bastante o momento da aposentadoria, na emenda constitucional número 20 foi criada uma regra de transição, que é esse primeiro quadrante aqui embaixo, que diz que esse servidor e essa servidora poderão se aposentar quando completarem 48 anos de idade para as mulheres, 53 anos de idade para os homens, 30 ou 35 anos de contribuição. E desde que essa pessoa cumprisse um pedágio de 20% sobre o tempo que lá em 98 faltava para ela completar os 30 ou 35 anos. Bom, todas essas regras, tanto do texto original da Constituição, quanto do texto depois da reforma de 98, quanto da regra de transição da emenda constitucional número 20, todas essas hipóteses garantiam a aposentadoria com base na integralidade e na paridade, ou seja, esse servidor e essa servidora se aposentariam com base na sua última remuneração. Isso é o critério da integralidade. E sempre que houvesse qualquer modificação da remuneração dos trabalhadores em atividade, os trabalhadores aposentados também receberiam esse incremento, esse reajuste, que é o critério da paridade.
Então, integralidade tem a ver com a sua última remuneração e a paridade tem a ver com o reajuste garantido aos trabalhadores em atividade. Isso foi garantido para todo mundo, de acordo com o texto original, de acordo com a emenda constitucional número 20, de acordo com a regra de transição da emenda constitucional número 20. Em 2003, nós tivemos uma nova reforma da Previdência, que foi a reforma vinda com a emenda constitucional 41. E essa regra trouxe, a principal modificação que ela trouxe foi acabar com a paridade e acabar com a integralidade. Então, paridade e integralidade deixam de existir para os novos servidores que ingressarem a partir do dia 1º de janeiro de 2004, desde a promulgação da emenda constitucional 41. Então, se você é servidora ou servidor que ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004 em um cargo público efetivo, não basta ser professor substituto, tem que ser cargo público efetivo. Depois de 1º de janeiro de 2004, você não tem mais paridade e não tem mais integralidade. Para os servidores que ingressarem, então, a partir de 1º de janeiro de 2004, a emenda constitucional 41 trouxe as seguintes regras. Esse servidor poderia se aposentar quando tivesse 55 ou 60 anos de idade, 30 ou 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço, 5 anos no cargo. E o valor dessa aposentadoria, que não é mais pela integralidade, seria calculada com base na média aritmética das 80% maiores remunerações ou contribuições desse servidor. Ou seja, esse servidor, quando for se aposentar, vai ser analisado todo o seu histórico previdenciário, todas as suas remunerações, vai ser excluídas as 20% menores contribuições, e elas serão descartadas, e faz-se uma média aritmética das 80% maiores. O reajuste dessa aposentadoria é feito pelo critério da legislação, pelo INPC, de acordo com aquilo que for garantido aos trabalhadores vinculados ao INSS. Mas essa regra da emenda constitucional 41, ela já não é mais vigente, tá? Ela já foi revogada pela última reforma de 2019, e aí eu vou dizer mais à frente como que ficou esse cálculo. Mas aqui a gente tem uma gama de pessoas em situações diferentes, então é possível que nós tenhamos servidores que se aposentaram antes de 2019 e que tenham ingressado depois de 2004 e que tenham essa aposentadoria calculada com base, portanto, na média aritmética das 80% maiores remunerações. A emenda constitucional 41 também trouxe uma regra de transição. Essa regra de transição garantiu paridade e integralidade desde que você, servidora ou você, servidor, tivesse ingressado num cargo público efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003. Só tem direito à regra de transição da emenda constitucional 41 quem ingressou até o dia 31 de dezembro de 2003. E essa pessoa vai se aposentar com 55 ou 60 de idade, 30 ou 35 de contribuição, 20 de serviço público, 10 de carreira, 5 no cargo, e tem paridade e integralidade. A emenda constitucional 41 trouxe ainda uma segunda regra de transição, mas eu nem falo dessa regra porque ela é sempre muito ruim. A gente não recomenda a aposentadoria por essa segunda regra porque ela não tem paridade, não tem integralidade, tem um redutor de 5% para cada ano antecipado com relação à idade mínima, então ela não é uma regra vantajosa. Bom, esse é o quadro, então, que nós temos com as principais modificações ocorridas ao longo dos anos. Percebam, então, que a gente teve a implementação do critério de idade mínima lá em 98. Em 2003, a gente teve a ruptura da integralidade da paridade. E em 2005, nós tivemos a edição daquilo que foi chamado à época da PEC paralela, que é a emenda constitucional 47. Essa emenda constitucional 47, ela vai ser aplicada única e exclusivamente para os servidores que ingressaram num cargo público efetivo até o dia 16 de dezembro de 1998. Então, quem ingressou até 16 de dezembro de 98 tinha ainda uma terceira regra de transição em que se garantia paridade e integralidade, desde que esse servidor e essa servidora tivesse 30 ou 35 anos de contribuição, 55, 60 de idade, 25 de serviço público, 15 anos de carreira, 5 no cargo. O detalhe interessante dessa emenda constitucional é que para cada ano
além do mínimo, ou seja, além dos 30 ou além dos 35, esse servidor e essa servidora conseguiria diminuir 1 ano da idade. Então, se o homem tivesse 36 anos de contribuição, ele poderia se aposentar com 59 anos de idade. Se tivesse 37, com 58. Se tivesse 38, com 57. E aí vai. Mesma coisa para as mulheres, cada ano de contribuição, além do mínimo, se diminuía 1 ano da idade exigida para a aposentadoria. Lembrando, regra aplicável exclusivamente para quem ingressou num cargo público efetivo até o dia 16 de dezembro de 1998. Beleza? Bom, lá em 98, com a edição da Emenda Constitucional 20 de 98, nós tivemos também uma alteração do texto constitucional que trouxe uma possibilidade bastante significativa. Lá em 98, a Emenda Constitucional 20 disse o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão limitar a aposentadoria do servidor público ao teto do INSS. O teto do INSS hoje é de R$ 7.500 aproximadamente, tá? Então, essa possibilidade de limitação da aposentadoria do servidor ao teto do INSS foi prevista no texto da Constituição em 1998, mas ela só foi implementada, de fato, a partir de 2012, com a edição da Lei 12.618. Então, desde 98 até 2012, todo mundo que ingressou nesse período não teve a limitação da sua aposentadoria ao teto do INSS. Mas, em 2012, foi editada a Lei 12.618, e essa lei disse o seguinte: a partir de então, eu posso criar entidades fechadas de previdência complementar. Percebam, a gente não está falando mais de previdência pública, a gente está falando de previdência privada. É uma entidade que tem personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa constituída na modalidade de fundação, e essa empresa é que faz a gestão da previdência complementar dos servidores públicos. Foram criadas 3 empresas: uma empresa para os servidores do Poder Executivo, uma empresa para os servidores do Poder Judiciário, e ficou prevista a criação de uma empresa para os servidores do Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo se juntou ao Poder Executivo e criou uma única empresa. O nome dessa empresa é FUNPRESP. O FUNPRESP dos servidores do Poder Executivo recebe o nome de FUNPRESP-ESE, de Executivo, e o FUNPRESP dos servidores do Poder Judiciário recebe o nome de FUNPRESP-JUDE. Do Poder Legislativo é FUNPRESP-LEG. Os servidores do Poder Executivo Federal, estou falando só da União, que ingressaram num cargo público efetivo até a data da criação do FUNPRESP, não estão limitados ao teto do INSS, a não ser que essas pessoas tenham migrado para o FUNPRESP, beleza? Mas você que ingressou num cargo público efetivo a partir da criação do FUNPRESP, você sim terá a sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, que hoje, repito, é de R$ 7.500. Qual que é essa data? A data da efetiva criação do FUNPRESP do Executivo é 4 de fevereiro de 2013. Então, se você ingressou num cargo público efetivo a partir do dia 4 de fevereiro de 2013, a sua aposentadoria é limitada ao teto do INSS. Se você ingressou no Poder Judiciário a partir de outubro de 2013, também tem a aposentadoria limitada ao teto do INSS. Qual que é o objetivo da criação do FUNPRESP? Desonerar o custo público que se tem com pagamento de benefícios previdenciários para os servidores públicos e gerar uma aproximação entre a previdência dos servidores públicos com a previdência dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, sem sombra de dúvidas, a intenção do governo, do Estado, foi de promover uma aproximação entre as previdências dos trabalhadores da iniciativa privada com os trabalhadores servidores públicos, e isso gerou um achatamento
do valor das aposentadorias, já que se determinou a aplicação do mesmo teto para as duas realidades. Bom, esse FUNPRESP, essa empresa no Poder Executivo Federal, ela contempla aproximadamente, esses dados estão desatualizados, porque eles são de janeiro de 2023, então agora a gente já tem uma outra realidade, mas a última tabela que nós temos é essa de janeiro de 2023, em que se aponta a existência de 103 mil servidores participantes do FUNPRESP do Poder Executivo Federal. Esse FUNPRESP, ele é patrocinado por 186 patrocinadores, que são o quê? Órgãos do Poder Executivo Federal. Então, a UNB é um órgão, a ADUR é outro órgão, o Ministério da Educação é outro órgão. Então, todas as empregadoras, entre aspas, que possuem servidores públicos vinculados, que tenham ingressado a partir de 2013, podem ser patrocinadores do FUNPRESP. Então, nós temos 186 patrocinadores e um universo de mais ou menos 103 mil servidores públicos. Temos cerca de 303 pessoas que já são aposentadas, que são assistidas, e a gente tem um patrimônio de aproximadamente 6,62 bilhões de reais. Então, percebam, só o FUNPRESP do Executivo tem um patrimônio bastante significativo de mais de 6 bilhões e meio de reais. E essa entidade conseguiu, nos últimos 12 meses, uma rentabilidade de aproximadamente 7,5% dos investimentos. Esses investimentos, eles são compostos majoritariamente, cerca de 85%, 90%, em títulos públicos do Poder Executivo Federal. Então, o Poder Executivo, da União Federal. Então, o Poder Executivo Federal recolhe as contribuições dos participantes do FUNPRESP, ele também contribui para essa entidade, e esse dinheiro que é acumulado às custas do trabalho do trabalhador e das contribuições previdenciárias, ele volta a ser investido em títulos públicos federais. Então, é quase um esquema de pirâmide, né? Eu recolho a contribuição e eu mesmo invisto essa contribuição em título público que eu, União, ofereço, tá? Então, cerca de 85%, 90% desses investimentos são feitos em títulos públicos federais e o restante aí varia bastante, tem dinheiro investido em ações, em imóveis, enfim. Essa previdência complementar dos servidores públicos, o FUNPRESP, então, ela tem uma natureza um pouco diferente da previdência, bastante diferente da previdência pública, que até então a gente tinha como principal regra. Por quê? Porque essa previdência complementar, ela tem uma natureza contratual, ela não tem uma natureza estatutária. Então, a partir do momento em que eu entrei num cargo público efetivo a partir da criação do FUNPRESP, a partir de 4 de fevereiro de 2013, eu tenho a possibilidade de aderir a um contrato de previdência complementar. Esse contrato, ele é oferecido pela entidade, pelo FUNPRESP, ele conta com a minha participação e com a minha contribuição mensal referente à minha remuneração, e eu sou denominado de participante, e o meu empregador, o meu órgão onde eu trabalho, também contribui com o mesmo percentual do que eu contribuo e recebe o nome de patrocinador. A despeito de ser um contrato, em 2015 foi editada uma medida provisória, que depois foi convertida na Lei 13.183, e essa medida provisória, essa lei, determinou que os servidores que ingressarem a partir de 2016 estarão automaticamente aderidos ao FUNPRESP. Então, ainda que se trate de um contrato que você precise assinar, a partir de 2016, se você entrou a partir de 2016, você foi vinculado automaticamente ao FUNPRESP. E se você quiser deixar de fazer parte, você tinha que solicitar a sua desvinculação num prazo de até 90 dias, e se tivesse feito essa desvinculação dentro desse prazo, você receberia as contribuições que foram descontadas durante esse período. Se você foi aderido automaticamente, você não quer participar do FUNPRESP, você pode pedir a sua desvinculação a qualquer momento. Só que você só vai receber as suas contribuições, aquelas que você já fez, quando você for se aposentar. Não tem como receber antes, beleza?
Essa automatização da adesão, ela foi discutida, ela está em discussão no Supremo, foi apresentada a ADI 5502, e a gente ainda não tem uma finalização desse julgamento, mas nós já temos uma posição do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, apontando que essa lei é uma lei inconstitucional, mas por enquanto a gente não tem a finalização desse julgamento. Essa automatização da adesão, ela foi criada justamente para incentivar a adesão dos servidores públicos ao FUNPRESP, porque foi feita uma campanha muito grande para não adesão ao FUNPRESP, e o FUNPRESP, então, não contava com uma grande massa de participantes. Então, foi editada essa medida provisória justamente para que se aumentasse o número de servidores participantes. Como é que acontece a contribuição para os servidores que fazem parte do FUNPRESP? Sobre a remuneração desse servidor público, eu vou pegar o teto do INSS. Esse teto do INSS, a pessoa contribui para a Previdência Pública. Então, ele vai contribuir lá com 11,5% sobre o teto do INSS para a Previdência Pública. Aquilo que passar do teto do INSS, se a pessoa quiser, ela pode contribuir para o FUNPRESP. E ela vai contribuir com base na sua remuneração. Então, vamos imaginar um servidor que ganhe R$10 mil. 11% sobre o teto do INSS vai para a Previdência Pública, o salário de participação dessa pessoa é aquilo que excede ao teto do INSS, que nesse exemplo de quem ganha 10 mil, fica mais ou menos R$ 2.500. Sobre em que a União também vai contribuir. Então, você tem a possibilidade de contribuir com até 8,5%, e a União vai contribuir também com 8,5%, no mesmo percentual, de acordo com o seu salário de participação. Se você quiser contribuir a mais, quer contribuir com 12%, pode, mas a União vai contribuir somente até 8,5%. Então, se você quiser contribuir a mais, aquilo que passa de 8,5% entra como contribuição facultativa, beleza? Essas contribuições, então, são arrecadadas pelo FUNPRESP, o FUNPRESP vai fazer os investimentos, e esse dinheiro, ao final dos anos, a ideia é que ele revirta em aposentadoria, em complementação de aposentadoria. Mas a gente tem um detalhe importante quando a gente fala de previdência complementar. Nós não temos a previsão de um benefício definido. Eu não sei dizer qual que vai ser o valor da sua aposentadoria se você se aposentar pelo FUNPRESP. Por quê? Porque o plano do FUNPRESP é um plano de contribuição definida, não é de benefício definido. Então, o valor do seu benefício, ele estará atrelado ao valor que você tiver arrecadado ao longo da sua vida. Se você tiver arrecadado bastante dinheiro, é provável que você tenha uma boa complementação de aposentadoria. Porém, se você tiver pouco tempo de contribuição, se esse dinheiro não tiver sido bem investido, se nós passarmos por novas crises, tanto ambientais, crises de saúde, crises no sistema financeiro, esse dinheiro também vai sofrer um deságio, vai sofrer um desajuste ao longo da sua jornada. Bom, só para que vocês tenham uma ideia, o FUNPRESP era um dos investidores das lojas americanas, que quebrou recentemente. Então, quando a gente fala de previdência complementar, a gente tem que estar muito atento à forma de funcionamento desse sistema. Por quê? Porque aqui a gente não tem garantia de benefício, a gente tem uma expectativa de benefício. Mas se esse dinheiro chegar a zero, eu vou receber benefício? Não. A gente até tem a previsão de uma renda vitalícia dentro do FUNPRESP, mas é um fundo dentro do FUNPRESP, é um fundo patrimonial, um fundo coletivo de benefícios extraordinários, e esse fundo ele é formado por aproximadamente 20% daquilo que você contribui. Então, se você contribui, no nosso exemplo aqui, com R$211 por mês, 20% desse valor vai para esse fundo coletivo. E esse fundo coletivo ele só vai ser utilizado na hipótese de você zerar a sua reserva. Só que quanto mais pessoas zerarem a sua reserva individual, mais pessoas precisarão desse fundo. E esse fundo tem um valor limitado, ele não é um fundo infinito.
Então, se esse fundo tiver que ser partilhado entre muitas pessoas, o valor dessa partilha vai ficar pequenininho para cada um. Então, tem renda vitalícia? Tem. Mas é uma renda vitalícia igual ao valor da sua remuneração? Não. É uma renda vitalícia igual ao valor da sua complementação de aposentadoria? Também não. É uma renda vitalícia que vai variar de acordo com o número de pessoas que vier a precisar desse fundo coletivo. Ok? A gente tem, então, alguns chamarizes para a participação dos servidores públicos à Previdência Complementar, que é, primeiro chamariz, a contribuição paritária do ente federativo, limitada a 8,5%. Cada R$1 que você põe, a União põe R$1 também, limitada a 8,5%. A possibilidade de abatimento das suas contribuições previdenciárias no imposto de renda, igual funciona nas contribuições da Previdência Pública, também tem na contribuição da Previdência Complementar, você pode abater esse valor na declaração de ajuste anual. E se você é um servidor que está em movimento de migração laboral, então você é um servidor estrangeiro, quer passar um tempo aqui no Brasil e depois voltar para o seu país, por exemplo, você tem maior mobilidade de fazer essa movimentação quando você quando você tem uma previdência complementar. Ou se você é um servidor brasileiro, é jovem, né, e quer ficar um tempo aqui no serviço público e depois voltar para a iniciativa privada ou mudar de país, você tem também uma possibilidade maior de mover essas contribuições previdenciárias entre entidades de previdência complementar. E a gente tem algumas desvantagens. A primeira é que eu falei agora, que o valor do seu benefício varia de acordo com as suas reservas. Então, se a sua reserva não for bem gerida, se você não contribuir com um dinheiro muito significativo, você tem uma reserva pequena, logo tem uma complementação previdenciária pequena, sem garantia de benefício. Essa contribuição paritária, ela hoje é de 8,5%, então a União contribui com 8,5% sobre aquilo que ultrapassar o teto do INSS, mas é um percentual que pode ser alterado e diminuído a qualquer momento, até mesmo por uma medida provisória. A jurisprudência de previdência complementar é uma jurisprudência muitíssimo negativa. A gente não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque não se entende que se trata de uma relação consumerista, ainda que se trate da prestação de um serviço. E a gente tem um problema muito significativo com relação a qual é o contrato aplicável ao participante. Se é o contrato vigente na data que ele adere, na data que ele contrata, como seria um contrato de aluguel, ou se é o contrato vigente na data da aposentadoria. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já pacificou essa tese, dizendo que aplica-se o contrato vigente na data da aposentadoria e não na data da adesão. Então, hoje você contrata uma previdência complementar, esse contrato pode ser alterado unilateralmente e o contrato que vai ser aplicado a você é o contrato vigente daqui a 35, 40 anos, que é o contrato vigente na data da aposentadoria. Além disso, a gente tem a possibilidade de ter uma má gestão desses recursos e a gente tem também um ingrediente bastante significativo, que é o valor das contribuições é muito pequeno para a formação de reservas. Nesse exemplo que eu dei, de um servidor que ganha R$10.000, ele contribui mensalmente com 211. A União contribui com mais 211, mas imaginem, R$500 por mês é um valor muito pequeno de contribuição. Em um ano, você tem R$6.000 de contribuição. A ideia é que você tenha uma reserva que garanta a sua sobrevivência depois da aposentadoria. Então, você tem que ter, de fato, um investimento muito bem feito, uma contribuição maior para conseguir ter uma quantidade maior de dinheiro quando você mais precisa. Dito isso, a gente passa, então, para a análise da última reforma da Emenda Constitucional 103. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, para que vocês consigam compreender e a gente também oportunize aos nossos assessores jurídicos da ADUR complementar a minha fala e depois tirar as dúvidas de vocês. A Emenda Constitucional número 103 trouxe a seguinte realidade: 2 regras de transição, uma regra transitória e uma lei futura que vai regulamentar a previdência do futuro, a nova previdência. Essas regras de transição serão aplicáveis para aqueles servidores que tenham ingressado em um cargo público efetivo até o dia 13 de novembro de 2019. Se você ingressou em um cargo público efetivo até o dia 13 de dezembro de 2019, você tem direito a se aposentar pelas regras de transição da Emenda Constitucional 103, se não tivermos novas reformas, obviamente.
Se você já completou os requisitos para se aposentar antes de 2019, daí você vai se aposentar de acordo com as regrinhas existentes naquele quadrinho que eu coloquei, ou da emenda constitucional 41, ou das regras de transição da emenda constitucional 41, ou até mesmo das regras de transição da emenda constitucional número 20. Mas se você não completou os requisitos para se aposentar até 2019, entra nas regras de transição da emenda constitucional 103. Todo dia alguém me pergunta, Leandro, mas eu já tinha tempo de contribuição, eu não tinha idade mínima. Posso me aposentar pela regra anterior? Não, você tem que completar os requisitos, todos os requisitos, no mesmo momento, tanto idade, tempo de contribuição. Então, se até 2019 você não completou esses requisitos, você entra automaticamente nas regras de transição da emenda constitucional 103. Quais são essas regras de transição? São duas. A primeira regra de transição é a regra do artigo 4º, é a regra do fator somatório. A regra do artigo 4º vai ser aplicada para todo mundo que ingressou em um cargo público efetivo até 13 de novembro de 2019. E você que ingressou num cargo público efetivo até 13 de novembro de 2019 pode se aposentar quando completar, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, 57 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o fator somatório 90. Vou explicar o que é isso. Os homens, 35 anos de contribuição, 62 anos de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo e fator somatório 100. O que é esse bendito fator somatório? Somando a sua idade com o seu tempo de contribuição, você tem que atingir uma pontuação mínima, que para as mulheres em 2023 é 90, para os homens em 2023 é 100. Volta ali na idade e no tempo de contribuição. 30 com 57 vai dar quanto? 87. Qual que é o somatório da mulher? 90. Então, a mulher que tiver 30 anos de contribuição com 57 anos de idade pode se aposentar? Não. Por quê? Porque tem que atingir o fator somatório, que em 2023 é 90. Ou seja, faltam 3 pontos para essa pessoa que tem 30 anos de contribuição e 57 anos de idade atingir o fator somatório. 3 pontos, não são 3 anos. Por quê? Porque a cada ano você ganha 2 pontos, porque aumenta um ano da idade e um ano da contribuição, certo? Então, se faltam 3 pontos, você tem que trabalhar 1 ano e meio para completar o fator 90, beleza? Estaria beleza se nós não tivéssemos um detalhe. Esse fator, ele é progressivo. Então, ele é 90 pontos e 100 pontos em 2023. Mas em 2024, ele é 91 pontos, 101 pontos. Em 2025, 92 pontos, 102 pontos, e assim progressivamente, até atingir a pontuação 100 para as mulheres, 105 para os homens. Então, você tem que preencher todos os requisitos ao mesmo tempo e tem que atingir a pontuação vigente naquele instante. Se você atingiu o tempo de contribuição, atingiu a idade, mas não atingiu a pontuação, você não pode se aposentar. Beleza? É um requisito para a aposentadoria. Não significa que você pode aposentar proporcional, nada disso. Você não pode aposentar de jeito nenhum. Beleza? Para piorar, o valor da sua aposentadoria, de acordo com essas regras, independentemente da data do seu ingresso em um cargo público efetivo, desde que tenha sido até 13 de novembro de 2019, você terá a sua aposentadoria calculada com base na totalidade das suas contribuições, o valor médio das suas contribuições. Então, eu vou pegar todas as suas contribuições pagas no Plano Real desde julho de 1994, vou fazer uma média de todas essas contribuições ou remunerações, não vou excluir nenhum mês, e sobre essa média eu vou aplicar uma alíquota. Essa alíquota varia de acordo com o seu tempo de contribuição. Então, essa alíquota vai ser de 60% relativo a 20 anos,
mais 2% para cada ano além dos 20. Vou explicar. Vamos imaginar que você, mulher, consiga se aposentar com 30 anos de contribuição. Vamos imaginar, porque com esse fator somatório pode ser que você precise trabalhar mais. Se você se aposentar ou quiser se aposentar com 30 anos de contribuição, a sua alíquota vai ser qual? 60% sobre 20 anos, aquilo que passa de 20, eu aplico 2% para cada ano. Então, se você tem 30, 20 anos, 60%. 30 menos 20, 10. 10 anos além dos 20, para cada ano, 2%. 10 vezes 2, 20. Então, eu vou somar esses 20% com os 60% e a sua alíquota vai ser de 80%. Esses 80% é sobre o quê? Sobre o valor das suas médias de remuneração ou de contribuição. No caso dos homens, 20 anos, 60%. O que passar de 20, a gente vai calcular com 2% para cada ano. No caso dos homens que se aposentarem, tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição, sobram, então, 15 anos, 15 vezes 2 dá 30, 30 mais 60, 90. Então, o homem que se aposentar com 35 anos de contribuição tem uma alíquota de 90% multiplicada pela média de contribuições. E se você quiser se aposentar com uma alíquota de 100%, pode, é fácil. É só trabalhar 40 anos que você consegue se aposentar com uma alíquota de 100%. Percebam, então, que essa reforma trouxe uma regra de cálculo e uma regra de acesso ao benefício previdenciário que é muito, mas muito mais difícil e muito mais complexa do que as regras vigentes até então. Só analisando o primeiro artigo dessa reforma, a gente já pode afirmar que essa foi a pior reforma da Previdência que foi feita no nosso sistema normativo, no nosso sistema jurídico. Beleza? Bom, temos uma regra para aqueles servidores, ainda dentro do artigo 4º, mas os servidores que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003. Só que a sua idade, servidor e servidora, vai ser diferente. Não vai ser 57 anos, não vai ser 62 anos. 57 para mulher, 62 para homem. Para que você, servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, possa se aposentar com integralidade e paridade nas regras da nova reforma, você tem que ter obrigatoriamente 30 anos de contribuição para mulher, 62 anos de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo e o somatório 90. E no caso dos homens, 35 de contribuição, 65 de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo e o somatório 100. Nesse caso aqui, somando a idade mínima da mulher com o tempo mínimo de contribuição da mulher, a gente já tem o somatório. Então, em 2023, que o somatório é 90, a gente tem o atingimento desse somatório para quem completou 30 anos de contribuição e 62 anos de idade. Mas tem que ter ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003 para ter paridade e ter integralidade. Tá bem? Em algum momento, essa idade mínima e esse tempo mínimo não serão mais suficientes para a mulher. A partir, na verdade, de 2026, já teremos um somatório em que a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo não serão suficientes, a pessoa vai ter que trabalhar mais do que isso. No caso dos homens, a gente já vai ter essa modificação a partir do próximo ano. Então, 35 com 65 hoje atingem 100 pontos, mas os 100 pontos não serão mais vigentes no ano que vem, porque ano que vem o mínimo exigido vai ser de 101 pontos. Beleza? O cálculo dessa aposentadoria é com paridade e com integralidade, mas é uma integralidade mitigada. E eu não sei dizer o que isso significa. Por quê? Porque o texto da Constituição ele não deixa claro se, por exemplo, as diferenças relacionadas às progressões e promoções serão calculadas de maneiras distintas. Ele deixa de uma forma muito vaga, de uma forma muito ampla, sem especificar alguns detalhes. Mas, em tese, essas pessoas têm direito à paridade e integralidade.
Os servidores que tiveram ingressado nas demais datas, quais são essas outras datas? De 1º de janeiro de 2004 até 4 de fevereiro de 2013 e de 4 de fevereiro de 2013 em diante. Essas pessoas se submetem àquela outra regra de cálculo em que vai ser aplicada a totalidade da média aritmética vezes a alíquota de 60% mais 2%. O teto do INSS vai ser aplicado exclusivamente para quem ingressou num cargo público efetivo a partir de 4 de fevereiro de 2013, tá bem? Ou que tenham migrado para o FUNPRESP. Aqui, então, eu falei rapidamente sobre a integralidade e a paridade, e aí a gente vai para a segunda regra de transição, que é a regra do artigo 20. Então, a primeira regra de transição, a regra do somatório, regra do artigo 4º, e agora a regra do artigo 20, é a regra do pedágio. Essa regra vai ser aplicada também para todo mundo que tenha ingressado num cargo público efetivo até o dia 13 de novembro de 2019, é uma regra de transição da Emenda Constitucional 103, e essa servidora tem que ter obrigatoriamente 30 ou 35 anos de contribuição, 57 ou 60 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e pagar um pedágio. O que é esse pedágio? Como que se calcula esse pedágio? Sobre o tempo de contribuição que você tinha lá em 2019, eu vou calcular o pedágio. Então, vamos imaginar que em 2019, você, servidor homem, tivesse 33 anos de contribuição. Beleza? Qual que é o mínimo exigido? 35. Você podia se aposentar? Não, porque não tinha completado os requisitos. Mas você tinha 33 anos de contribuição, estava bem pertinho de completar os 35. O pedágio vai ser calculado sobre esses anos que faltavam para você atingir os 35. Então, se faltavam 2 anos para atingir os 35, o seu pedágio vai ser de mais 2 anos. Se faltava 1 ano para você atingir os 35, em 2019 você tinha 34 anos de contribuição, o seu pedágio vai ser de 1 ano. Se você tivesse 34 anos e 10 meses, faltavam então 2 meses para você atingir os 35, o seu pedágio vai ser de 2 meses. E se você tivesse, por exemplo, 20 anos de contribuição lá em 2019, faltavam 15 para você atingir os 35, o seu pedágio vai ser de 15 anos, além dos 35. Então, o pedágio vai ser o percentual de 100% sobre o tempo que em 2019 faltava para você atingir o mínimo de 30 para a mulher ou de 35 para o homem. Leandro, e se eu já tivesse completado o tempo mínimo de 30 ou de 35, mas ainda não pudesse me aposentar porque eu não tinha idade mínima? Qual vai ser o meu pedágio? 0. O pedágio só incide sobre o tempo de contribuição que faltava para você atingir os 30 ou 35 anos. Beleza? Qual que vai ser a regra de cálculo de quem se aposentar pela regra do pedágio? Quem tiver ingressado até 31 de dezembro de 2003 tem direito à paridade e à integralidade. Quem ingressar a partir de 31 de dezembro de 2003 vai ter o cálculo de 100% da média. Não vou aplicar aquela alíquota de 60% mais 2%. Então, quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004, pela regra do pedágio, não tem aquela aplicação da alíquota que traz uma diminuição do valor do benefício. Tá bem? Se você tiver ingressado a partir de 2013, você também não tem a aplicação dessa alíquota, mas a sua aposentadoria é limitada ao teto do INSS. Bom, a gente tem ainda uma regra transitória, eu falei das regras de transição, a regra transitória é uma modalidade de aposentadoria por idade, em que o servidor e a servidora se aposentarão com 65 anos de idade para homens, 60 anos de idade para mulher, 25 anos de contribuição para qualquer gênero, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Nessa hipótese, a gente tem o cálculo sendo feito pela média aritmética de todas as contribuições, vezes a alíquota de 60% mais 2%. E aqui, essa aposentadoria é limitada ao teto do INSS obrigatoriamente. A gente ainda tem algumas regras de transição especial, como o caso
dos servidores EBTT, né, dos professores EBTT, a gente diminui 5 anos em cada um dos requisitos, tanto na idade mínima, quanto no tempo de contribuição mínimo, quanto no fator somatório. Tá? É só diminuir 5 anos que a gente tem as regras especiais de transição. A regra do artigo 4º, então, 25, 30, 52, 57, somatório 85, 95. Para paridade e integralidade, tem que ter 25 ou 30, 57, 60, somatório 85, 95. A regra do artigo 20, também, a regra do pedágio, diminui-se 5 anos da idade e tempo de contribuição, 25, 30, 52, 55, e o pedágio de 100%. A gente tem ainda a regra do cargo federal de professor, do Magistério da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio, que também pode ser aplicada aos servidores EBTT, onde se exige 25 anos de efetivo exercício do magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio, 55 anos de idade para mulher, 60 para homem, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Temos ainda as regras de transição para quem está exposto a condições especiais de meio ambiente. Então, se você trabalha em condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade, você pode se aposentar pela regra do tempo especial, em que você se aposenta quando completar 86 pontos, desde que você tenha ao menos 25 anos de efetiva exposição. Além disso, você tem que ter 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Nessa regra, não se tem paridade, não se tem integralidade sob nenhuma hipótese, e o cálculo é média aritmética vezes a alíquota de 60% mais 2%. Temos ainda a regra de transição, que garante a aposentadoria de tempo especial para os servidores que tiverem 60 anos de idade com 25 anos de efetiva exposição. O cálculo também é de média aritmética vezes a alíquota de 60% mais 2%. Para os servidores que tenham trabalhado em condições especiais de insalubridade ou de periculosidade, a gente tem ainda a possibilidade de converter esse tempo especial para tempo comum, para que você faça jus a uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, não é por tempo especial. Esse tempo ele tem que ser trabalhado somente até 2019. Se você tem tempo especial depois de 2019, você não pode converter. Você pode aposentar pelo especial, mas não pode converter. Essa conversão garante um incremento de 20% no tempo de contribuição das mulheres e um incremento de 40% no tempo de contribuição dos homens. Então, se você tiver, por exemplo, 10 anos de atividade especial e é servidor do gênero masculino, esses 10 anos, na verdade, passam a ser 14 anos. E no caso das mulheres, 10 anos passam a ser 12 anos, tá? Isso já tem sido feito pelas universidades, na UNB isso já está a todo vapor, acredito que na ADUR também a gente já tenha essa movimentação da administração pública federal, beleza? A gente ainda tem as regras de aposentadoria dos servidores com deficiência, elas vão observar exatamente as mesmas regras aplicáveis aos trabalhadores da iniciativa privada, então aqui eu não vou me alongar muito, você tem que ter 25 anos de contribuição se for homem, 20 anos se for mulher, e desde que você tenha uma deficiência grave. Se você tiver uma deficiência moderada, são 29 anos de contribuição para o homem, 24 para a mulher, e se você tiver uma deficiência leve, são 33 anos de contribuição para o homem, 28 anos para a mulher. Você tem que ter também 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, e o valor dessa aposentadoria é calculado pela média aritmética vezes a alíquota, 60% mais 2%. Temos ainda a possibilidade de uma aposentadoria por idade, aos 60 anos para homem e 55 para mulher, desde que você tenha pelo menos 15 anos de existência da sua deficiência, tá bem? Aqui é o cálculo. Pensão por morte, tivemos uma modificação bastante significativa. O valor da pensão por morte vai ser aplicada sobre ou o valor da sua aposentadoria ou o valor da sua aposentadoria hipotética. Vai ser aplicada uma cota familiar. Essa cota familiar vai ser de 50%, mais 10% para cada beneficiário. Então, se você falecer e deixar somente cônjuge, esse cônjuge vai ter direito a uma pensão por morte de 60% da sua aposentadoria. E se você falecer ainda em vida, o valor
que vai ser da pensão por morte vai incidir sobre o valor hipotético da sua aposentadoria. Só para que vocês tenham uma ideia. Se você falecer antes de 20 anos de contribuição, como é que vai ser o valor da sua aposentadoria, independentemente da data que você tiver ingressado? Média aritmética de todas as contribuições, vezes a alíquota. Essa alíquota, para quem tem menos de 20 anos, ou para quem tem até 20 anos de contribuição, é de 60%. Então, o valor hipotético da sua aposentadoria vai ser de 60% da sua média aritmética. Se você falecer em atividade, qual que é o valor da pensão por morte? 60% vezes os 60% da sua aposentadoria. Ou seja, o valor da sua aposentadoria, que repercute no valor da pensão por morte, gera uma pensão por morte de aproximadamente 1/4 do valor. Qual que é a recomendação? Não morra, ou se for morrer, deixe para morrer quando tiver já aposentado, porque o valor da pensão por morte fica menos pior. Pensão por morte só vai ser vitalícia para quem tiver, para o cônjuge que tiver mais de 45 anos, e é necessário que exista uma união conjugal, ou união estável, ou casamento, pelo menos 2 anos antes do falecimento. E esse servidor tem que ser servidor há pelo menos 18 meses antes de falecer. A aposentadoria por incapacidade permanente também trouxe uma modificação muito significativa. Nós não temos mais aposentadorias concedidas por doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Não existe mais essa modalidade de aposentadoria. Então, se você tiver neoplasia maligna, cardiopatia grave, nefropatia grave, você não vai se aposentar automaticamente por invalidez, como a gente tinha até então. A sua aposentadoria, ela vai ser analisada de acordo com a sua insusceptibilidade de readaptação. Se você ainda puder trabalhar, você vai ser readaptado, ainda que você mude de cargo, e você só vai ser aposentado se você tiver uma incapacidade permanente. E o valor dessa aposentadoria vai ser média de todas as contribuições vezes a alíquota, 60% mais 2%. Regra de acumulação de benefícios é o texto da lei, então eu posso acumular duas pensões por morte em regimes distintos, uma pensão por morte com uma aposentadoria em regimes distintos e pensões militares com aposentadoria de outros regimes. Mas você sempre vai escolher o melhor benefício e vai receber um percentual do segundo benefício. Se for um benefício de até 2 salários mínimos, você recebe 60% dele. Se for um benefício de 2 a 3 salários mínimos, você recebe 40%. Se for um benefício de 3 a 4 salários mínimos, 20%. E se for um benefício maior do que 4 salários mínimos, 10%. Inclusive para a pensão por morte. Tá bem? Bom, pontos relevantes, então, dessa reforma: relativização da integralidade no cálculo das aposentadorias, possibilidade de anulação da aposentadoria se você tiver utilizado tempo fictício ou tempo sobre o qual não tiver incidido contribuição previdenciária, possibilidade de que os benefícios de risco, aposentadoria por incapacidade, pensões por morte, sejam geridas pelo sistema privado. Isso é uma previsão da Emenda Constitucional 103, e a autorização da instituição de uma contribuição extraordinária se houver déficit da Previdência. Hoje vocês já pagam uma contribuição para a Previdência, que é uma contribuição ordinária, mas está prevista a possibilidade de instituição de uma contribuição extraordinária para equacionar um eventual déficit da Previdência, por vigência, tendo vigência por até 20 anos. Além disso, a gente tem a previsão na Emenda Constitucional 103 da desconstitucionalização desse sistema de previdência. As novas modificações poderão ser feitas por lei, não vão precisar ser feitas por emenda à Constituição. E a gente tem a possibilidade de instituição de um regime de capitalização, que era uma ideia trazida pelo Paulo Guedes. Hoje, a gente não tem mais essa possibilidade como algo muito preocupante no governo atual, mas em governos futuros isso pode acontecer sem sombra de dúvidas. A gente tem também a possibilidade de que o FUNPRESP passe a ser gerido por uma entidade aberta e não mais por uma entidade fechada. A desvantagem disso acontecer é que as entidades abertas têm finalidade lucrativa e o FUNPRESP não tem.
E, para finalizar, a gente tem também a possibilidade de majoração dessas idades mínimas por lei complementar. E aí todo mundo sempre me pergunta, Leandro, o que ainda dá para fazer? Dá para brigar? Dá para espernear? Dá para fazer novas reformas? Tudo é possível. E aí eu trago aqui o que Florestan Fernandes nos ensinou lá em 1990, quando ele propôs táticas mais eficazes de práticas. Ele dizia que na concentração permanente em Brasília, na discussão objetiva e paciente com parlamentares aliados ou adversos, e na presença cotidiana, visível e insistente nos debates, em conferências de discussão pública, nas galerias, etc., é possível fazer a diferença. É isso. Agradeço a atenção de todos, todas e todes. Encerro aqui a minha fala. Muito obrigada, Leandro. Excelente a sua participação, muito esclarecedora, inclusive.